fotos são uma coisa engraçada, capturas de um momento no tempo congeladas para sempre, mas algumas delas guardam histórias muito mais sombrias do que a cena comum que pretendem mostrar, de um grupo de amigas sorrindo momentos antes do seu fim. Há uma paisagem inócua com um segredo obscuro. Eu espero que você não seja uma pessoa que tem problemas para dormir. É hora de investigar algumas fotos de aparência normal com histórias de fundo perturbadoras. Chris Kremers e Lisanne Frohn. Viajar pelo mundo é uma experiência enriquecedora e libertadora que vai ficar com você para sempre. Exatamente por isso que as estudantes holandesas Chris Kremers e Lisanne Frohn foram ao Panamá no início de 2014. Elas planejaram fazer caminhadas, passeio e se voluntariar para ensinar crianças locais. Então, quando você vê essa foto recuperada da sua câmera digital, presume que tudo ia muito bem. Na verdade, elas acabaram de cometer o maior erro de suas vidas. Essa foto foi tirada em 1º de abril, depois que Chris e Lisanne deixaram a casa de sua família anfitriã na cidade com um nome curioso de Boquete. Elas levaram o cachorro da família para uma caminhada pelas florestas próximas. Porém, naquela noite o cachorro voltou sem elas. A família esperou até o dia seguinte, mas como as garotas não apareceram para um passeio que haviam marcado para aquela manhã, eles alertaram as autoridades. Um grupo de busca foi formado e a cidade e as florestas foram varridas de cima a baixo. Não importa o quanto eles procurassem, nenhum vestígio das turistas foi encontrado. Até que 10 semanas depois, uma mulher local entregou uma mochila, alegando tê-la encontrado ao longo das margens do rio. Dentro havia uma variedade de itens pessoais, a câmera de Lisanne e os celulares das meninas. Quando a polícia investigou a câmera e os celulares, um quadro perturbador do que havia acontecido começou a ser pintado. Ao longo dos 4 dias desde que elas desapareceram pela primeira vez, 77 tentativas foram feitas para chamar a polícia, mas por causa da selva densa, apenas uma ligação foi completada, que caiu após apenas 2 segundos. Várias tentativas mal sucedidas também foram feitas para desbloquear o telefone de Chris no dia 6 de abril. No dia 11 de abril, os 2 telefones estavam sem bateria. Ainda mais preocupantes eram as fotos na câmera de Lisanne. As primeiras fotos foram tiradas em 1º de abril e eram em grande parte inocentes, embora alguns observadores astutos tenham apontado anomalias estranhas como essa sombra, que não parece vir de nenhuma das garotas. Conforme as fotos avançam, os sorrisos delas desaparecem e são substituídos por expressões mais sombrias, até mesmo assustadoras. Isso é só coincidência ou algo abalou o humor delas? É difícil dizer, mas o conjunto final de fotos é realmente preocupante. Tiradas entre 1 e 4 da manhã de 8 de abril, 7 dias inteiros depois de terem partido, elas mostram que parece ser algum tipo de marcador improvisado, talvez para marcar sua posição, além de imagens aleatórias da floresta ao redor delas e a parte de trás da cabeça de Chris. Esperando o pior, a polícia conduziu uma busca na área onde a mochila foi encontrada. E, infelizmente, o que eles temiam foi confirmado. Os ossos das 2 garotas foram descobertos, assim como as roupas de Chris, que estavam cuidadosamente dobradas na beira do rio. Mas quem as dobrou? Talvez moradores locais, embora isso pareça algo bem estranho de se fazer. Além do mais, embora os ossos de Lisanne parecessem ter se decomposto naturalmente, os de Chris estavam completamente brancos, como se tivessem sido clareados. Após a descoberta horrível, a polícia interrogou moradores locais, guias turísticos e outros trilheiros que estavam na área, mas no fim das contas não descobriram nada. Até hoje o caso continua sendo um mistério angustiante, o que não quer dizer que não existam teorias. A mais amplamente aceita é a mais simples, que Chris e Lisanne simplesmente saíram do caminho comum e se perderam, um erro que acabou custando suas vidas. Mas o guia turístico, que conhece bem a área, foi inflexível de que seria quase impossível se perder na trilha que estavam percorrendo. É tudo muito bem sinalizado. Nesse caso, talvez elas estivessem fugindo de algo ou alguém e se sentiram forçadas a deixar a trilha para trás e mergulhar no desconhecido, o que significa que todas aquelas fotos erráticas no escuro podem ter sido uma tentativa de assustar o que quer que fosse. Muitas pessoas na internet parecem pensar assim, mas certamente o seu perseguidor apareceria em pelo menos alguma daquelas imagens se fosse o caso. Parece mais provável que elas estivessem usando o flash da câmera para iluminar o caminho, ou como as fotos do céu sugerem, tentar enviar algum pedido de socorro, levando em consideração
seriam as ligações fracassadas. Essa teoria pinta uma história triste de duas mulheres desesperadas perdidas na selva, que acabaram sucumbindo à natureza. E quanto aos restos mortais espalhados, animais seriam mais do que capazes disso. Não explica os ossos branqueados ou as roupas dobradas de Chris. Então, o que aconteceu? Poderia haver uma explicação mais sinistra para o desaparecimento delas? Talvez. A câmera digital usada para tirar as fotos teve uma imagem faltando que foi apagada por algum motivo. Sabemos disso porque a câmera numerava automaticamente todas as fotos. E a imagem 509, tirada em algum momento entre as fotos diurnas e as assustadoras noturnas, não foi encontrada em lugar nenhum, porque elas teriam apagado uma foto aleatória, mas nenhuma das outras. A menos que outra pessoa tenha apagado porque mostrava algum tipo de evidência de um crime, talvez até o culpado. Algumas pessoas acreditam que o guia turístico das meninas deve ter algo a ver com isso. Depois que elas não apareceram para o passeio, ele visitou a casa onde estavam hospedadas para procurá-las e aparentemente passou cerca de meia hora no quarto delas. Fazendo o que exatamente? Algumas pessoas acham que ele plantou evidências. Seu cartão de visitas foi encontrado no quarto delas. Dizem que as meninas podem nunca ter tido uma reserva com ele, e ele estava só usando isso como desculpa para estar na casa delas e dar a si mesmo um álibi. E quanto às fotos noturnas? Uma pista falsa para despistar os investigadores, mas realmente não se sabe. Sabemos que ele ajudou na investigação depois e até encontrou alguns restos mortais das garotas. Será que ele sabia onde procurar o tempo todo e estava só cobrindo seus rastros? Será que ele dobrou as roupas para despistar os investigadores? E se as garotas o tivessem conhecido em 1º de abril, mas no meio da caminhada ele se tornasse hostil? A minha cabeça tá borbulhando. As avaliações do guia turístico no TripAdvisor são extremamente positivas, exceto uma. Nela, a pessoa afirma que ele estava flertando demais com ela e até brincou sobre atacá-la com um facão. Ok. Isso foi postado anos depois que Chris e Lisanne desapareceram, e pode ser só um troll da internet, mas mesmo assim é estranho. O problema é que tudo isso é especulação. Simplesmente não há evidências suficientes para nada disso. E eu não quero culpar ninguém quando eles poderiam facilmente ser inocentes. Parece que a gente não tá mais perto de saber o que aconteceu com essas pobres garotas do que quando a gente começou. E há muito mais nesse caso que eu simplesmente não tenho tempo para contar. Mas o que você acha? Chris e Lisanne simplesmente se perderam na floresta? Ou há um lado mais sombrio nessa tragédia? Me conta aí nos comentários. E aproveita para clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo como esse. Pronto para mais algumas fotos com histórias de dar arrepios? Então, de volta ao assunto. Fantasma do Pico Dandas. Em 2016, a usuária do Reddit Sliced Up Beef fez uma publicação no subreddit Creepy. Nela, ela descreveu como ela e uma amiga fizeram uma caminhada no Pico Dandas em Ontário, no Canadá. Elas se inspiraram porque o primo de uma amiga tinha ido alguns dias antes e postou essa foto do mirante no Instagram. Então ela e sua amiga fizeram a viagem e quando chegaram lá se revezaram para recriar a foto. Mas sua amiga mandou uma mensagem mais ou menos um mês depois, falando algo bem estranho. Ela disse que estava comparando as fotos quando notou algo estranho na foto que o seu primo tinha tirado. Bem abaixo da borda da trilha, onde a encosta é muito íngreme para ficar em pé, parece haver uma pessoa magra parada anormalmente reta contra as pedras. Como se isso não fosse assustador o suficiente, ela parece não ter rosto. A figura sem rosto não está em lugar nenhum em nenhuma das outras fotos, apesar de terem sido tiradas em ângulos semelhantes. Após a revelação assustadora, ela foi ao Reddit e fez uma postagem procurando por respostas. Não demorou muito para que outros membros da comunidade dessem opiniões. Alguns se mantiveram céticos, sugerindo que a figura era só uma parte da formação rochosa e que as cores que compõem a cabeça, as pernas e o tronco também poderiam ser encontradas nos penhascos próximos. E isso pode ser verdade, mas o tronco parece mais branco do que a face do penhasco à esquerda, e o preto da cabeça e das pernas não combina muito com nenhuma das rochas ao redor. Outras pessoas que comentaram sugeriram que era só alguém fazendo uma trilha, mas isso parece menos provável, considerando o quão íngreme e perigoso o penhasco parece naquele ponto. Ainda assim, a forma parece estranhamente humana. Será que alguém se perdeu na trilha? Bom, isso não explica a falta de rosto, a menos que fossem cabelos escuros cobrindo, o que nos deixa com a teoria final, que o que estamos vendo é algo mais paranormal na natureza. Não há dúvida de que o Pico Dandas é uma trilha perigosa para escalar, e certamente algumas tragédias aconteceram aqui ao longo dos anos. Seria a figura a alma errante de um trilheiro que perdeu o equilíbrio? Algumas pessoas certamente acham que sim. Eu vou ficar do lado da lógica e dizer que provavelmente não. Mesmo assim, tem algo muito desagradável sobre essa figura rigidamente reta e sem rosto, que vai me fazer ficar pensando muito tempo depois desse vídeo.
não tão inocente. Quer saber a primeira coisa que eu pensei quando vi essa foto? Nossa, que cara feliz. Ele tá prestes a fazer um piquenique. Eu não poderia estar mais errado. Esse cara sorridente, na verdade, é Harold Agnew, um físico americano que testemunhou a primeira reação nuclear em cadeia sustentada em 1942 e foi parcialmente responsável pela montagem da primeira bomba atômica 3 anos depois. E o que é isso na mão dele? Definitivamente não é uma caixa de piquenique. Esse é o núcleo de plutônio que seria colocado dentro do Fat Man, a bomba nuclear que foi lançada de um avião sobre Nagasaki naquele mesmo ano e exterminou mais de 80 mil pessoas. A foto foi tirada na ilha Tinian, no Pacífico, em 1945, onde o Projeto Alberta, o grupo responsável pela montagem e entrega da bomba, se reuniu. E o mais assustador disso é o quão casuais todos parecem. Se você não soubesse, poderia achar que eles estavam curtindo um acampamento de férias, e não desempenhando um papel fundamental em um dos eventos mais devastadores da história. Harold foi voar no avião The Great Artist como observador científico e depois no Enola Gay, que foi a aeronave que lançou a bomba em Nagasaki. Enquanto estava no avião, ele conseguiu algumas imagens realmente assustadoras, que dão uma pequena ideia da carnificina que estava acontecendo lá embaixo. De repente essa foto não parece mais tão inocente, né? O homem agachado. Na manhã de 26 de fevereiro de 2015, Daylan Pua, de 17 anos, disse à família que faria uma caminhada em uma trilha popular em Oahu, no Havaí. Ele nunca mais foi visto. Daylan estava visitando sua avó na época, que estava ciente dos perigos da trilha, mas apesar dos avisos dela, o adolescente decidiu ir mesmo assim. A trilha de 1 km e 200 metros de comprimento é chamada de escadaria Haiku e consiste em uma estrutura de aço íngreme de quase 4.000 degraus ao longo da cordilheira Koalau, com menos de 50 centímetros de largura em alguns pontos. Um pequeno descuido pode resultar em uma queda de mais de 600 metros nas duras rochas abaixo, mas Daylan estava determinado a vencer o desafio, apesar do local ter sido tecnicamente fechado ao público em 1987. Então ele partiu, e a princípio tudo parecia estar indo bem. O adolescente tirou várias fotos enquanto subia as montanhas e as enviou para sua família. Só que por volta das 11 horas do dia 26 de fevereiro, as imagens de repente pararam e Daylan não voltou para casa. Depois que sua família relatou o desaparecimento, uma extensa busca começou, envolvendo o Corpo de Bombeiros de Honolulu, voluntários locais, familiares, operadores de drones e até mesmo a Marinha dos Estados Unidos. Mas em 3 de março, 5 dias após o desaparecimento, nenhum vestígio de Daylan tinha sido encontrado. A busca oficial foi cancelada e, embora alguns voluntários continuassem, nada resultou dos seus esforços. Foi a essa altura que a família de Daylan olhou mais perto para ver a última foto que ele tinha enviado e encontrou algo realmente assustador. Você consegue ver? Lá, um pouco abaixo da colina, está o que parece ser um homem agachado nos arbustos. Pode ser só um trilheiro aleatório, mas Daylan desapareceu logo depois que essa foto foi tirada. Será que ele estava perseguindo Daylan? Será que ele foi o responsável pelo destino do adolescente? Talvez Daylan tenha tirado fotos do seu perseguidor para assustá-lo ou registrar evidências. Não dá para dizer com certeza. Só sei que essa imagem me dá arrepios. O que pode-se dizer é que alguns trilheiros relataram ter ouvido gritos de socorro em 2 de março, apenas um dia antes da busca ser encerrada. Aparentemente, 5 pessoas estavam na trilha quando todas ouviram um único "me ajude", seguido de "estou aqui embaixo". Depois de vasculhar a área e alertar as autoridades, todos os esforços se mostraram totalmente infrutíferos. Então, o que aconteceu? A posição oficial é de que Daylan escorregou em algum ponto e caiu fora da trilha. De lá, ele poderia ter sobrevivido o suficiente para que outros trilheiros o ouvissem, mas infelizmente não estava visível o suficiente para ser encontrado a tempo. A única coisa é que se alguém tivesse caído, certamente não poderia ter ido parar tão longe da trilha. E embora a busca oficial tenha sido encerrada em 3 de março, a área continuou a ser revistada por anos depois. Mesmo assim, nada. O que nos leva a outra possibilidade, que o homem na foto tenha algo a ver com isso. O Departamento de Polícia de Honolulu emitiu um alerta pedindo que qualquer pessoa com informações sobre ele se apresentasse, mas ninguém nunca o fez. Então a sua identidade e razão para estar na trilha permanecem desconhecidas. Teria ele sequestrado Daylan? E em caso afirmativo, então quem aqueles trilheiros ouviram? Tô ficando cada vez mais arrepiado. Em um esforço para evitar mais tragédias, o Conselho Municipal de Honolulu votou por desmantelar a escadaria Haiku em 2021. Então, enquanto você vê esse vídeo, ela já pode ter muito bem desaparecido completamente. Infelizmente, assim como Daylan Pua. David A. Johnston.
Pernas esticadas, sorriso no rosto refletindo o clima ensolarado, caderno na mão, David A. Johnston parece tão despreocupado quanto possível nessa foto. Apenas 13 horas depois ele foi erradicado da existência. Nascido e criado em Illinois, Johnston se formou em 1971 com mais altas honras e distinção em geologia, antes de concluir um doutorado na Universidade de Washington. Cada vez mais interessado em vulcões e seus processos, ele finalmente conseguiu um emprego no US Geological Survey em 1978, onde foi encarregado de monitorar pistas precursoras que poderiam levar a erupções vulcânicas. 2 anos depois, em 1980, o Monte St. Helens, um enorme vulcão de mais de 2.500 metros no condado de Skamania, em Washington, sofreu um terremoto de magnitude 4,2. Embora relativamente leve, significava que pela primeira vez em 123 anos o vulcão estava despertando, e Johnston foi um dos primeiros geólogos a chegar ao local. Especificamente encarregado dos estudos de gás vulcânico, Johnston passava longas horas todos os dias conduzindo testes no vulcão, e ele adorava isso. Ele se envolvia tanto no trabalho que às vezes subia na cratera ativa para realizar experimentos nela. Mas 18 de maio de 1980 seria seu último dia de trabalho. Naquele dia, ele estava no posto do observatório Coldwater 2, vigiando o vulcão a quase 9 km de distância. Na noite anterior, ele havia assumido o posto de seu assistente de campo Harry Glicken, e foi durante essa troca que ele foi fotografado. Apenas 13 horas depois, às 8h32 da manhã de 18 de maio, houve um estrondo poderoso, e Johnston enviou sua transmissão final para Washington. Vancouver, Vancouver, é isso. Aparentemente, suas últimas palavras foram ditas com entusiasmo, não com medo. Então, o Monte St. Helens entrou em erupção. Deslizamentos enormes de rocha e gelo foram lançados pelo flanco norte do vulcão, diretamente em direção a Johnston. Então, magma gasoso e fluidos quentes em chamas explodiram e dispararam para o norte, leste e oeste a uma velocidade feroz de mais de 480 km por hora. Em 6 minutos, quase 600 metros quadrados, ou seja, 6 Manhattans ao redor do vulcão foram reduzidos a um deserto árido e chamuscado. É difícil dizer como teriam sido os últimos momentos de Johnston na Terra, a não ser que foram apocalipticamente aterrorizantes. Apesar de uma busca completa, o seu corpo nunca foi encontrado. Tragicamente, 56 outras vidas também foram ceifadas nesse dia, mas o número poderia ter sido muito maior. Acontece que Johnston e alguns outros cientistas insistiram em manter uma ampla área ao redor do vulcão estritamente fora dos limites do público nos dias que antecederam a erupção. Verdadeiros heróis. Hoje, Johnston é lembrado como uma figura-chave na vulcanologia, e o local de Coldwater 2 foi renomeado Johnston's Ridge, em homenagem a ele. Ninguém pode contestar que é merecido. Irmãs Webster. Na maioria das vezes, a pior coisa que pode acontecer ao tirar uma selfie é que a iluminação fique ruim, mas às vezes isso pode levar à tragédia. Essa Raker e Kelsey Webster, ambas com 15 anos, e a irmã mais nova de Kelsey, Savannah, de apenas 13, estavam curtindo uma caminhada pelo pitoresco Spanish Fork Canyon no estado de Utah em outubro de 2011. De repente, elas ouviram um som baixo de algum lugar à direita e perceberam que havia uma ferrovia logo à frente delas. O trem responsável pelo barulho apareceu à vista à distância, e as meninas viram uma oportunidade para uma foto divertida. Posando ao lado dos trilhos, elas tiraram essa selfie enquanto o trem passava. Então, Savannah postou no Facebook, e foi a última coisa que ela fez. As garotas estavam tão animadas, e o trem passando por elas era tão barulhento, que não perceberam que havia um segundo trem vindo na direção oposta. De acordo com o condutor, os que estavam a bordo viram as meninas por cerca de 12 agonizantes segundos, enquanto ele buzinava quantas vezes podia. Porém, não adiantou. Trens viajando a quase 90 km por hora podem levar mais de 1,5 km para parar completamente depois que os freios de emergência são aplicados. Esse trem viajava a pouco mais de 60 km por hora, mas ainda não foi suficiente. Após o terrível acidente, a última foto de essa, Kelsey e Savannah foi encontrada, e o mais assustador é que você pode realmente ver os faróis do trem no canto superior direito. Cara, isso é de partir o coração para as próprias meninas, para suas famílias e para a equipe ferroviária, que teve que lidar com as consequências de um evento tão horrível. Que descansem em paz. Superando seus demônios.
Você já tirou uma fotografia e notou algo estranho depois de olhar melhor? Eu também não. Mas se você perguntasse ao morador do Colorado, Joe Martinez, ele teria uma resposta bem diferente. Em 1999, Joe e sua esposa Patty estavam participando da festa de 50 anos de um parente e foram fotografados posando juntos na ocasião especial. Eles não pensaram em nada, curtiram a festa e seguiram com suas vidas. Mas 8 anos depois, em 2007, enquanto folheavam o álbum de fotos, Joe e Patty notaram algo que os arrepiou profundamente. Consegue ver? Ali, espiando por cima do ombro esquerdo de Joe, está o que parece ser algum tipo de cachorro rosnando, o que não seria tão estranho se realmente houvesse algum cachorro na festa. Mas tanto Joe quanto Patty juram que não havia. Na verdade, os dois acreditam que o rosto assustador na verdade pertence a um demônio. Eita, como assim? Eu sei, parece que foram longe demais, né? Mas acontece que Joe estava sofrendo com um problema de vício quando a foto foi tirada e nos anos seguintes, até que notou esse aparente cachorro demônio. Chocado com a descoberta, Joe mudou sua vida. Vendo o demônio como um sinal sombrio representando o vício, ele finalmente encontrou a motivação para largar o seu mau hábito de uma vez por todas. Agora ele carrega a foto com ele para onde quer que vá como um lembrete para nunca recair, o que na verdade é incrivelmente saudável, né? Mas isso realmente mostra uma manifestação demoníaca dos vícios de Joe ou tem uma explicação mais racional? O especialista em fotografia John Davenport examinou a imagem e concluiu que não há falsificação. Então esse é um ponto para a teoria do demônio. Mas eu não ficaria surpreso se fosse só um caso de pareidolia, um fenômeno onde as pessoas tendem a ver rostos em objetos inanimados, quando na verdade há apenas padrões aleatórios. Dito isso, o que poderia ser se houvesse uma explicação racional? Eu realmente não sei. Me conta o que você acha aí nos comentários. A mulher ruiva. Em um tópico do Ask Reddit de 2014, o OP perguntou qual era a coisa mais assustadora que as pessoas já viram na trilha. O usuário Gadella08 respondeu com um link para essa imagem. Pode parecer qualquer coisa no começo, mas se você der zoom aqui, vai ver. Sim, é uma mulher, parece estar com o rosto contorcido de dor. Gadella08 estava caminhando com alguns amigos em uma trilha famosa em Santa Barbara, na Califórnia. A trilha tem uma cachoeira de 46 metros, e eles decidiram fazer algumas escaladas ao redor da base dela e tirar algumas fotos. Em uma dessas fotos, eles capturaram sem saber Sailor Gilliams de 22 anos no pior momento de sua vida. No dia anterior, ela estava caminhando com um amigo, mas eles se perderam no caminho de volta e escureceu. Tentando se locomover, Sailor pulou de uma pedra e caiu feio, fraturando sua perna. Então o seu amigo Vega a pegou e tentou carregá-la pelo resto do caminho, mas isso não acabou bem. Ele escorregou, quebrou o cotovelo e esmagou o tornozelo de Sailor. Agora eles estavam em apuros. Completamente incapaz de andar, Sailor não teve escolha a não ser ficar parada enquanto o Vega foi buscar ajuda. Só que ele nunca mais voltou. Então Sailor ficou lá, gritando por ajuda a noite toda, até não conseguir mais. Até que inacreditavelmente a ajuda chegou, na forma de Gadella08 e seus dois amigos. Agora era segunda-feira à tarde, e a trilha estava completamente vazia. Mas uma das amigas de Gadella, Nicole, notou algo pelo canto do olho, um cabelo vermelho. Depois de irem investigar, os três trilheiros ficaram chocados ao encontrar Sailor, que apesar de viva estava delirando e perdendo a consciência. Eles rapidamente ligaram para o 911 e não demorou muito para que os paramédicos chegassem ao local em helicópteros e levassem Sailor para um local seguro. Ela sobreviveu à provação, mas o que é de partir o coração, não podemos dizer o mesmo sobre seu amigo Vega. Ele caiu um pouco mais abaixo na trilha e dessa vez não conseguiu se levantar, mas se não fosse pelo cabelo ruivo de Sailor, o mesmo destino poderia ter acontecido com ela. Foi só depois que Gadella revisou as fotos e percebeu que eles estavam escalando pedras perto de Sailor por muito mais tempo do que pensavam. Ela aparece não em uma, mas em duas fotos, e há algo incrivelmente perturbador nessa expressão. Incapaz de pedir ajuda por mais tempo, parece um lamento silencioso em desespero. Felizmente ela está bem agora, e diz que quando faz esse tipo de caminhada aprendeu a sempre seguir a trilha. Já eu posso dizer que ouvi histórias de terror suficientes sobre caminhadas que me desanimaram pro resto da vida. Na natureza selvagem. Você já quis fugir de tudo e se desintoxicar da vida moderna? Depois de se formar na Emory University, no estado da Georgia, em 1990, Christopher McCandless percebeu que não queria mais nada. Mas 2 anos depois, ele se viu abandonado, morrendo de fome e tirando essa foto, a última de sua vida. A placa diz: "Eu tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor, a Deus e que Deus abençoe a todos." Mas quando você souber um pouco mais, vai entender que Christopher McCandless não estava feliz no final de sua vida, apesar
apesar desse sorriso. Talvez você reconheça esse nome. A história de McCandless foi abordada no livro Into the Wild, que foi transformado no famoso filme de 2007 Na Natureza Selvagem. E a sua história é realmente selvagem. Chris era geralmente um bom aluno e vinha de uma família rica, mas ficou desiludido com a sociedade moderna, que ele via como um veneno para o verdadeiro caráter das pessoas. Em vez de fazer parte da sociedade, Chris queria ficar o mais longe possível dela. Então, depois de se formar, ele doou suas economias, incríveis $24.000, para Oxfam e saiu de casa para viajar pelos Estados Unidos. Só que essa não era uma viagem qualquer. Chris queria viajar com o mínimo de dinheiro e pertences possível e deixar qualquer vestígio da sua antiga vida para trás. Então ele assumiu um nome falso, Alexander Supertramp, que ele tirou de um livro que leu. Apesar de começar com um carro, uma enchente repentina o forçou a deixá-lo para trás e depender de caminhadas, caronas e até canoagem para o resto de sua viagem. E ele não tinha nenhum mapa físico, isso numa era antes dos smartphones. De qualquer forma, a incrível jornada de Chris o levou por toda a América do Norte, e em abril de 1992 ele conseguiu chegar até Fairbanks, no Alasca. Esse, no entanto, seria o seu destino final. A última carona que Chris pegou foi por Fairbanks até Stampede Trail, uma trilha de caminhada perigosa e remota, recomendada apenas para os mais preparados. De acordo com o motorista, Chris não parecia preparado. Ele estava carregando apenas 4,5 kg de arroz, um mapa rodoviário básico e mal detalhado do Alasca, alguns livros e um rifle .22, considerado fraco no caso de algo como um ataque de urso. Apesar disso, ele recusou a oferta do motorista de melhores suprimentos e partiu para a natureza de qualquer maneira. E Stampede Trail é realmente a natureza, vasta, desolada, traiçoeira e implacável. Mas Chris estava confiante e determinado, até demais. E ele finalmente encontrou um ônibus abandonado, onde decidiu montar acampamento. Lá ele tirou várias fotos e manteve um diário documentando o que comia no dia a dia. Não era muita coisa, geralmente consistindo de frutas vermelhas e caça pequena. Chris conseguiu caçar um alce no 43º dia, mas ele não conseguiu preservá-lo e estragou apenas 5 dias depois. O diário segue listando a escassa comida que Chris conseguia caçar e colher, mas no dia 94 fica óbvio que algo deu muito errado. Chris descreve que estava se sentindo extremamente fraco, o que ele atribuiu a comer sementes de batata. 6 dias depois, ele se descreveria como preso na natureza e fraco demais para deixar o acampamento. É provável que a foto dele segurando a placa de despedida tenha sido tirada nessa época. A última coisa que Chris escreveu foi lindos mirtilos no dia 107. Os 6 dias seguintes estão em branco. Seu corpo foi descoberto no ônibus por caçadores em 6 de setembro, e ele pesava apenas 30 quilos, um terço do peso do homem americano médio. Acredita-se que Chris tenha falecido devido à fome no dia 18 de agosto. Esse bilhete de partir o coração foi encontrado preso na parte externa do ônibus. Parece que nos seus últimos dias ele finalmente entendeu a importância da conexão humana, mas a essa altura já era tarde demais. Agora, há um debate sobre se Chris morreu de fome ou se as sementes de batata que ele mencionou são mais culpadas. Agora, se você quer saber o que eu acho, sementes duvidosas ou não, eu acho que ele ia partir logo de qualquer maneira. Ninguém consegue sobreviver com algumas frutas e pequenos animais por muito tempo. Um debate mais interessante é se Christopher McCandless deve ser reverenciado como um herói ou descartado como um garoto ingênuo. Por um lado, seu desprezo pela sociedade moderna e a sua visão idealista da vida simples podem ser admirados, mas por outro, é exatamente por essa razão que ele não está aqui com a gente hoje. O que você acha? Me fala a sua opinião. E isso é tudo por hoje. Qual dessas histórias mais mexeu com você? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.